Salve, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa terceira aula da semana número 7. E nessa aula nós vamos trabalhar a seção mais atividades da apostila, que se encontra nas páginas 42 e 43. Então nessa seção a gente tem aqui mais 5 exercícios, né? Probleminhas e exercícios relacionados com frações, que é o assunto que a gente está estudando, certo? Então bora tentar fazer essas atividades? Vamos combinar o seguinte. Eu vou colocar um exercício de cada vez aí na sua tela, vou pedir para que você pause o vídeo, tente resolver na sua apostila e depois solta o vídeo de novo para acompanhar a resolução do professor aqui, beleza? Dá para a gente combinar assim? Então eu vou colocar o exercício 1 na tela, você vai pausar o vídeo e vai tentar responder. Solta o vídeo, acompanha a resolução na lousa. O professor coloca o exercício número 2, você pausa o vídeo, tenta fazer, solta o vídeo e acompanha a correção na lousa. Combinado? Então vamos lá, exercício 1 na sua tela. Olha só o primeiro exercício. Você tem que relacionar as frações com as figuras correspondentes, certo? Então a gente tem aí diferentes figuras, com diferentes partes, né? E diferentes quantidades pintadas, vamos relacionar com as frações. Então vamos começar com a primeira. Na primeira figura a gente vê um círculo dividido em 5 partes iguais. Apesar do meu desenho estar bem mais ou menos, né? Mas é um círculo dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, 2 estão pintadas. Então a fração que corresponde à parte pintada de azul nesse círculo é a última aqui, ó. É a fração 2/5, certo? 2 partes pintadas num total de 5, ok? Vamos lá, segunda figura. A gente tem um quadrado dividido em 9 partes iguais. E dessas 9 partes iguais, tem 5 que estão pintadas de rosa, certo? Então olha só, o denominador, ele indica em quantas partes a figura foi dividida. Esse quadrado foi dividido em 9 partes iguais. E o numerador indica quantas partes foram pintadas. Então foram pintadas 5/9. Bom, aqui a gente tem um paralelogramo, né? Eu não sei o nome da figura. Não tem importância, tá? Nesse momento. Mas a gente percebe que esse paralelogramo está dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, tem 7 que estão pintadas. Então é a fração 7/8. E para finalizar, a gente tem esse quadrado que está dividido em 4 partes. Mas presta atenção, gente. Essas 4 partes que o quadrado está dividido são partes iguais? Ou sim, visualmente não são iguais, mas se a gente fosse pensar em quantidade, né, em valor dessas partes, seriam iguais. Por quê? Ó? Presta atenção no que o professor vai fazer. Se eu, ao invés de dividir essa parte da figura no meio, como ela foi dividida, tivesse dividido assim, ó, repare que aí ia ficar certinho, né? Aqui você tem, ó, um quadrado dividido em 4 partes iguais, sendo que uma dessas 4 partes está pintada. Portanto, a fração 1/4. Beleza? Professor, mas não estava dividido assim. Mas você pode imaginar, né? Você consegue fazer como professor e fazer uma divisão correta, do jeito que estava. Do jeito que estava, as partes também são iguais, mesmo que visualmente não pareça. Mas cada parte aqui corresponde a 1/4 do quadrado. Então esse foi o primeiro exercício. Questão 2 na sua tela. Olha só a questão número 2. O que ela diz? Pietra quer fazer refresco de uva. A receita indica que ela deve usar 1 copo de suco concentrado e 2 copos de água, certo? Indique a frase que mostra como ficará o refresco de uva. Então olha só, ela vai pegar 2 copos de água, com a mesma quantidade de água, e mais 1 copo de suco concentrado com a mesma quantidade de suco. Mesma quantidade de água e suco. E aí ela vai misturar tudo, certo? Para formar o suco de uva dela. Então, o que é correto eu afirmar em relação a essa receita? Ó, indica a frase que mostra como ficará o refresco de uva. Letra A. Terá 1/3 de água e 2/3 de suco. Vamos lá, gente, ó. Aqui, se a gente pensar na quantidade de copos, são 3 copos no total, certo? 3 copos no total. Desses 3 copos, tem um que é de água, mais um aqui que é de água e um que é de suco. Então, de água eu vou ter 2/3, né? Se eu juntar aqui a quantidade de copo de água,
A quantidade que eu vou ter é 2/3. Então tá errado a letra A, né? Porque na letra A tá dizendo assim, ó. Vou ler de novo. Deixa eu só consertar aqui. Tá dizendo assim na letra A, ó, terá 1/3 de água e 2/3 de suco. Não, tá errado. Vamos ler a letra B. Ó, o suco terá 2/3 de água e 1/3 de suco. Tá certo essa? Opa, essa é a que tá certa, né? Letra B. Tá? O suco vai ter 2/3 de água e 1/3 de suco concentrado. Ele é formado, né, por 2 partes de água e 1 parte de suco concentrado. De cada 3 copos que a gente usou, dos 3 copos que nós usamos para fazer o suco, 2 desses copos foram de água e 1 só de suco concentrado. Então é a frase da letra B. Bom, a letra C está errada porque diz que terá metade de água e 1/3 de suco. 1/3 de suco está certo, mas de água não vai ser metade, vai ser 2/3. E a letra D está errada porque está dizendo que terá 1/3 de água. A gente já viu que não é 1/3, são 2/3. E terá metade de suco. Não é metade de suco, é 1/3 apenas. Tranquilo? Então essa foi a questão 2. Tá fácil, né? Bom, se tiver com dúvida, você já sabe o que tem que fazer. Anota a sua dúvida e pergunta para o professor na live. Beleza? Questão 3 na sua tela. Bom, essa questão 3 ela vai ficar um pouco mais longa, porque não cabe a tabela toda aqui na minha lousa. Então eu vou fazer uma linha da tabela de cada vez. Ó. Complete o quadro. Primeiro a gente tem a quantidade, 1/4 de 100 selos. Aí eu tenho que preencher como lemos. Como lemos já está preenchido aí, né? 1/4 de 100 selos. E por último eu tenho que calcular quantos são. Quanto é 1/4 de 100 selos? Então para eu calcular 1/4 de 100 selos eu posso pensar da seguinte maneira. Ó. Esse retângulo representa todos os selos que eu tenho, 100. E aí o que eu vou fazer com esses 100 selos? Eu vou dividir em 4 partes iguais. É fração de uma quantidade, né? Ó. Então dividir em 2 partes, 4 partes iguais. Agora eu quero quantas dessas 4 partes? Só uma, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular quanto que vale cada uma dessas 4 partes em relação a 100 selos. Então vamos agora colocar algoritmos aqui, né? O que nós fizemos? Pegamos os 100 selos, dividimos em 4 partes iguais. Então, 100 dividido por 4. Ó, o 1 é pouco para eu dividir por 4, então eu pego 10. 10 dividido por 4, 2. Vai sobrar 2 aqui. Abaixo 0, formou 20. 20 dividido por 4 é 5 e não sobra nada. Olha só o que nós encontramos aqui, então. Que cada uma dessas partes corresponde a 25 selos. Bom, agora eu não vou pegar só uma dessas partes? Exatamente, vou pegar uma dessas partes. Então, vou fazer 25 vezes 1, que dá 25 mesmo. Tá? Então, a resposta aí da primeira linha, né? Quantos selos são? São 25 selos. Vamos agora para a linha de baixo da tabela. A linha de baixo a gente tem a seguinte informação. Na linha de baixo está assim, ó. 1/10 de 4.000 livros. Bom, a ideia aqui, primeiro, vamos escrever então como lemos isso. Como é que nós lemos isso? Lemos 1/10. Lembra que frações que tem denominador 10, né, a gente tem um nome especial, né? Décimo, se for o 100 centésimos, se for o 1000 milésimo. Então, 1/10 de... Vamos escrever tudo por extenso. 4.000 livros. Beleza. 1/10 de 4.000 livros. Agora a gente tem que responder quantos são. Quantos são 1/10 de 4.000 livros? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um retângulo. E vou dizer assim, ó. Bom, aqui estão todos os livros que eu tenho. 4.000 livros. O que eu vou fazer com esses 4.000 livros? Dividir em 10 partes. Então dividir em 2 partes. E agora eu vou tentar dividir aqui em 5, ficar 10 partes iguais. Vou aumentar um pouco. Pronto. Então tá aí. Dividi os 4.000 livros em 10 partes iguais. Agora eu preciso saber quanto que vale uma dessas partes para eu poder responder o problema. Então para eu calcular quanto vale uma dessas partes, eu venho aqui e monto a divisão, né, o algoritmo. 4.000 livros dividido em 10 partes iguais. O 4 é pouco para eu dividir por 10, eu pego 40.
40 dividido por 10 dá 4. Não vai sobrar nada. Aí eu vou abaixar um 0. 0 dividido por 10 dá 0. Abaixo o outro. 0 dividido por 10 dá 0. Então, olha só. Cada uma dessas partes corresponde a 400 livros. Então, quantos livros são 1/10 de 4.000 livros? 1/10 de 4.000 livros vai dar 400 livros. Certo? Então, a resposta aí é 400 livros. Tranquilo? E vamos para a última linha da questão 3, que fala de 2/5 de R$200. Vamos lá. Ó, 2/5 de R$200. Sim, né? Isso. Então, primeiro, como lemos isso? Como lemos? Lemos dessa maneira que eu acabei de falar, né? 2/5 de R$200. Tá aí. 2/5. Se eu fico na frente, você não vê, né, gente? 2/5 de R$200. É assim que lemos. Agora, temos que calcular quantos são. Quantos são 2/5 de R$200? Então, primeira ideia, pegar os R$200 e representar por uma figura geométrica. Então, esse retângulo aqui corresponde aos meus R$200. E aí eu vou fazer o que com ele? Vou dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu quero saber quanto vale cada uma dessas partes. Então, eu vou montar um algoritmo. Vou pegar os 200 e dividir por 5. 200 dividido por 5. Bom, 2 é pouco para eu dividir por 5, eu pego 20. 20 dividido por 5 dá 4, não sobra nada. Abaixou o 0. 0 dividido por 5 dá 0. Ficou 40, tá? Então, cada uma dessas partes vale 40. Agora, vamos pensar. Quantas dessas partes a gente vai pegar? Vamos pegar duas, né? Porque são 2/5. Se a gente vai pegar duas partes, ó. 1, 2. Então, vai dar um total de 80, né? 2 vezes o 40 vai dar um total aqui de 80. Então, 2/5 de R$200 corresponde a R$80. E aí, gente? Esse foi um pouquinho mais demorado, né? Mas acho que eu tentei fazer bem passo a passo para você. Deu para entender? Deu para acompanhar? Que bom. Qualquer dúvida você já sabe, né? Anota aí, pergunta na live. Vamos lá, questão 4. Gente, olha só a questão número 4, que interessante. A Luciana fez uma pesquisa e ela perguntou para cada um dos 28 alunos do quinto ano A. Então, o quinto ano A tinha 28 alunos. Quem gosta de futebol e quem não gosta. Então, os alunos respondiam sim ou não. Depois que ela terminou de fazer a pesquisa, ela colocou que 1/4 dos alunos do quinto ano A não gosta de futebol. E que 3/4 dos alunos gostam de futebol. Certo? Então, esse foi o resultado da pesquisa dela. Agora, se ela for transformar esses resultados em um gráfico de setores, que são esses gráficos aqui, né, ó, que em formato de pizza, né, gráficos de setores, qual deles está correto? Qual das 3 opções aí está correta? A primeira, a segunda ou a terceira opção? Isso, acertou quem marcou essa opção aqui, né? Esse é o gráfico de setores que melhor representa essa situação. Vamos ver por quê, ó. A gente sabe que para representar uma fração, a gente vai dividir em partes iguais. E essas partes vão ser 4 no total. É o denominador que me indica quantas partes eu devo dividir meu gráfico. Então, olha só. Se eu vou fazer um círculo para representar os 28 alunos do quinto ano A, ó, então aqui estão os 28 alunos. Beleza? Então, aqui esse círculo todo corresponde a 28 alunos. Se eu quero representar 1/4 deles, o que eu vou fazer com esse círculo? Dividir em quantas partes iguais? 4, certo? E aí eu vou pintar uma parte para indicar aqueles que não gostam, tá? Eu vou fazer aqui uma legenda, então eu pintei de vermelho aqueles que não gostam de futebol. E eu vou pintar de uma outra cor, vou seguir as cores que estão aí, tá? Desculpa. Então eu vou pintar de verde aqueles que não gostam de futebol.
pintar de verde, quem não gosta de futebol, seguindo as cores da apostila, tá? E vou pintar de laranja, quem gosta de futebol. Então sobraram, né, 3 partes para quem gosta de futebol. Vou pintar 1, 2, 3. A diferença do gráfico que o professor fez para o gráfico que está aí na sua apostila é que você não está enxergando essas linhas, certo? Pronto, aí ó, ficou certinho, igual o gráfico do meio, né? Então é a opção do meio que é a alternativa correta. Depois no item B é para você completar quantos alunos gostam de futebol e quantos não gostam. Então olha só, o que a gente fez aqui, ó, com o total de alunos. Nós pegamos os 28 alunos e dividimos em 4 partes iguais. 28 dividido por 4 dá 7. Então, ó, quantos alunos não gostam de futebol? 7 alunos não gostam de futebol. Por que 7? Porque é uma das partes, né? Ó, ficou 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. Quantos gostam de futebol? Bom, quem gosta de futebol é 7 mais 7 mais 7. 21 alunos. Tá? Então tá respondido aí o item B também. Vamos lá para a última questão, questão 5. Só essa questão número 5 não dá para se reunir com um colega. Pelo menos presencialmente. Pode ser uma videochamada, pode conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, tá? Quem tiver na sua casa. Então, olha, reúna-se com um colega e registre suas conclusões. A Clara pintou 1/4 de uma figura. O João também pintou 1/4 de uma outra figura. Quem pintou um pedaço maior? Por quê? Então, olha só. É interessante essa questão para a gente discutir, né? A ideia de fração. Se eu vou pintar 1/4 de uma figura, eu vou pegar uma figura, dividir em 4 partes iguais e vou pintar uma. Então, suponha que esse aqui seja a figura que a Clara fez e ali ela pintou 1/4 da figura. Tá certo? Beleza. Agora, o João, ele também pintou 1/4 da figura. Mas será que a figura do João era igual à da Clara? Porque se a figura do João for essa aqui, ó, e ele pintar 1/4 da figura, né, como a Clara também pintou, eu posso dizer que o João pintou igual a Clara? Não, né? Esse 1/4 que o João pintou na figura dele é maior que 1/4 da Clara. Então a fração 1/4, para a gente poder, né, falar se é maior ou menor, depende de qual figura a gente está dizendo. Então é importante a gente ter essa ideia com bastante clareza, né? Se a figura que a Clara fez é menor que a figura que o João fez, então o 1/4 que a Clara pintou é menor que aquele 1/4 que o João pintou. Agora, e se o João tivesse feito uma figura exatamente igual à da Clara? Bom, se a figura do João fosse exatamente igual à da Clara, então o 1/4 do João seria exatamente igual a 1/4 da Clara. E se a figura do João fosse menor que a da Clara? Suponha que essa aqui seja a figura do João. Bom, aí nesse caso, o 1/4 que o João ia pintar ia ser menor que 1/4 que a Clara pintou. Essa ideia fica ainda mais clara se a gente for pensar em dinheiro. Vamos pensar assim, ó, quanto que é 1/4 de 100 reais? Então eu tenho 100 reais, eu falo assim, eu vou te dar 1/4 da quantidade de dinheiro que eu tenho. Vou te dar 1/4 do que eu tenho, hein? Olha como eu sou um bom professor. Agora eu quero que você tem 1.000 reais. Eu quero que você me dê 1/4 do que você tem também. Eu estou sendo uma pessoa justa? Estou sendo honesto? Não, né? Porque, ó, 1/4 de 100 reais dá 25 reais. E 1/4 de 1.000 reais vai dar 250 reais. Então percebe a diferença? Quanto maior a quantidade que eu tiver, maior vai ser 1/4 dessa quantidade. Ok? A mesma coisa com figuras. Quanto maior a figura que eu tiver, maior vai ser aquele 1/4 que a figura representa. Tá legal? Deu para entender? Bom, então essas foram as aulas dessa semana, né? Chegamos ao final da terceira videoaula. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, anota. Não deixem de fazer a tarefa e de tirar todas as suas dúvidas na live de terça-feira. Um grande beijo, fiquem com Deus e até terça.